financeiro acaba sendo uma tarefa difícil em meio às tentações do mercado, mas é necessário. E por que não começar esse exercício desde cedo? Começar esse exercício de ter a habilidade de administrar o seu recurso financeiro com os filhos, educando os seus filhos financeiramente. É sobre isso que eu converso a partir de agora com a economista Suzana Alencar. Boa tarde, Suzana. Tudo bom? Obrigada pelo convite. Mais uma vez, obrigada por ter vindo também. Suzana, é difícil educar os filhos financeiramente? Não é difícil. O que acontece é uma falta de cultura, falta de hábito da sociedade pensar nisso. Vou educar meu filho desde criança, desde a adolescência, vou colocar meu filho para começar a pensar como administrar o seu dinheiro, como administrar a sua mesada. Então, assim, a questão não é a dificuldade. Você não precisa ser mestre, ser economista para ensinar alguém. A questão é a falta de hábito, muitas vezes. E Suzana, com relação assim, os pais de repente não têm o controle financeiro das suas próprias finanças, isso dificulta o trabalho dele ajudar o filho a ter a noção do dinheiro? Então, o que acontece? Como os pais, desde criança, não tiveram essa educação, não cresceram já com esse hábito de saber administrar o recurso, o orçamento doméstico, é difícil eles passarem isso para os filhos. Então, muitas vezes, pais desorganizados financeiramente, que sofrem com orçamento mal administrado, dificilmente conseguem passar isso para os filhos. Então, é questão da herança. Vem com os pais, a falta da não sabedoria em administrar o recurso desde criança, então dificilmente ele vai conseguir passar para a criança, né? Para o filho. Mas há um jeito, de repente, poxa, eu não tenho o menor controle, estou devendo tudo, mas eu não quero que meu filho seja assim. Ter esse pensamento ajuda? Claro, sem dúvida, nunca é tarde, né? Hoje em dia a informação está acessível para todos, você tem a internet com tudo que você buscar, você praticamente acha na internet. Então, assim, não temos desculpa de eu não estudei, não fui informado financeiramente pelos meus pais, por isso que eu não sei administrar as minhas finanças. Não é bem assim. Há tempo de você muito bem correr, pedir orientações, vá, converse com algum amigo que tem algum conhecimento de administração financeira, pega algumas dicas com alguém, pesquisa na internet. Então, assim, nunca é tarde para você entrar no ritmo e colocar as suas finanças em ordem, né? E até porque as crianças estudam muito matemática, embora muitas delas não gostam, né, odeiam tabuada, mas por que não aproveitar esse recurso que a escola está dando, do conhecimento da matemática, para aplicar isso também, com né, certeza, com dinheiro? Sem dúvida. Olha só que curioso. Na escola, quando nós somos crianças, nós aprendemos a nadar, aprendemos a jogar futebol, vôlei, basquete, aprendemos dança. Por que não, desde pequeno, aprendermos a brincar com o dinheiro, aprendermos a como usar aquele recurso e de criança você aprender a quando você estiver adulto, que tiver que administrar o seu recurso, você saber administrá-lo. Então, assim, a questão da matemática. Ok, é importante? Claro, é importante. Você tem que saber fazer conta. Só que não é o fundamental. Você tem que ter ideia do que você quer, ter foco no que você está querendo e saber planejar, saber administrar para que aquele recurso alcance o objetivo que você está buscando. Então, eu posso ensinar também um filho meu muito pequeno, como também um pouco maior. Não tem exatamente uma idade específica para eu estar incentivando, né? O ideal é que assim, os pais despertem desde da criança, a partir do momento que ela já tem uma certa consciência, claro, né? Que ela saiba, meu filho, você quer comprar aquilo? Olha, aqui está o dinheiro, a sua mesadinha da semana, do mês. Você tem que saber guardar esse dinheiro para usá-lo no momento que você quiser comprar o que você quer. Entendeu? Você tem que saber administrar esse recurso para você comprar o que você está querendo. Entendeu? Então, assim, os pais têm que focar nisso, tem que incentivar o filho desde pequenininho, isso é importante. Então eles podem começar dando aquele dinheiro para comprar o lanche, digamos, na escola. Excelente, excelente. O pai pega e, assim, determina uma mesada semanal, por exemplo, para o filho, entendeu? E a partir daquela mesada, o filho tem que administrar o que ele vai comprar por dia na escola. Excelente. E ele tem que dar conta de utilizar aquele recurso de segunda até sexta-feira.
determinar uma meta, entendeu? Determinar um prazo para você utilizar o recurso. Então, a partir daí, ele começa a ter noção de como administrar aquele recurso, quais os dias que ele precisa guardar, o dia que ele pode gastar um pouquinho a mais. Então, é muito, muito interessante. E cobrar essa prestação de contas também, né? Dar o dinheiro e depois, meu filho, quero ver... Traz as notas fiscais, digamos assim, as anotações, tem que prestar, né? Conta. E não vale pedir do pai, olha, o dinheiro acabou na quarta-feira. Não vale isso. Mas a ajuda do pai em burlar essa administração também não adianta, né? Não deu, vou te dar mais. Também tem que ser firme, né? O pai tem que ter uma disciplina. Entendeu? A questão financeira, ela é regida por disciplina. Então, se o pai não incentiva a criança a ter disciplina nessa administração dessa mesada, dificilmente ele vai conseguir ter a mesma disciplina quando chegar à fase adulta. E nem sempre ele vai ter o pai na fase adulta para cobrir os furos do orçamento financeiro. Pois é, e assim como as tentações do mercado também existem para os adultos e principalmente para as mulheres, por que não para as crianças também? A gente vê aí realmente muitas tentações, figurinhas, aqueles jogos eletrônicos, muita novidade que as crianças ficam tentadas e perturbando o pai. Compra. Eu quero, então determina um objetivo, economiza tanto, vai fazendo assim para ele poupar, digamos assim, aprender a noção da poupança para poder adquirir aquele bem, né? A ideia da mesada é muito interessante, entendeu? Porque a partir do princípio que o pai determina um valor fixo para o filho, impõe uma disciplina em cima daquilo, o filho sabe que não adianta ele dar piti, ele pedir de um jeitinho com a mãe, me dar um pouquinho a mais. O filho tem que saber que ele tem que seguir aquela disciplina. Então, se o pai usar essa estratégia, vai ser muito bom para o pai, né? E para o filho saber administrar o recurso. É interessantíssimo. Muito bacana. E, Suzana, com relação ao porquinho, o porquinho de guardar as moedas, é válido ainda? Claro, sem dúvida. Ontem eu estava brincando com a minha sobrinha e perguntei, cadê o seu porquinho? Ela, tia, tá cheio de moeda. Então, assim, a ideia do porquinho para crianças menores é interessantíssimo, porque a partir dali a criança começa a ter o contato com a moeda, começa a ter o conceito de valor, começa a ter a ideia de estar guardando dinheiro, entendeu? Tá poupando. Então é uma forma que ela começa a ter esse contato com o recurso brincando, sem grandes responsabilidades. Então, sem dúvida. E assim, o porquinho que pro adulto vira a nossa poupança, né? Que vira o investimento. Então, por que não começar desde novinho, desde pequeno? Muito bom. Suzana, e jogos? Auxilia, por exemplo, Banco Imobiliário, um jogo tão antigo, tão comum, mas que até hoje as pessoas ainda brincam, né? E tão popular, né? Para você ver. Tão bom que ele é e tão popular que permanece até hoje. Sem dúvida, é um jogo interessantíssimo. Se você puder aprender a administrar o dinheiro brincando, por que não? Verdade. É muito mais atrativo, é mais gostoso, é divertido. E assim, a partir da brincadeira, toda brincadeira tem sua estratégia. Também é uma forma que o pai pode oferecer para a criança, oferecer algum tipo de jogo, algum tipo de brinquedo, através da diversão que fica aliada ao aprendizado. Ou seja, ele vai brincar, ele vai aprender e vai estar também aprendendo a mexer com dinheiro. Então é muito interessante a questão do jogo sim. Aí, muito bacana as dicas da nossa economista Suzana Alencar sobre como educar o seu filho financeiramente. Muito obrigada, Suzana, mais uma vez por essa conversa, por essas informações sempre valiosas que você traz pra gente. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Obrigada. E você que está nos assistindo, não saia daí, porque no próximo bloco eu volto ainda com o nosso quadro Dá Pra Fazer. Não saia daí, é super rápido.